Olá, serei seu professor nesta videoaula de Estatística aplicada à Metrologia. Vamos começar? Os temas desta aula são conceitos e definições de estatística, conceitos e definições de teoria dos erros, tipos de erros e algarismos significativos. O exemplo que eu vou dar é após uma medição de um transmissor de pressão, eu obtive três valores: 4,02, 3,99 e 4,10 mA. E aí eu preciso calcular a variância destas três leituras. A primeira coisa que eu faço é a média aritmética desses três valores, dessas três medidas. Eu somo esses três valores e divido pelo número de valores. Como foram três medições, vai ser então dividido por 3. E eu vou obter o valor de 4,04. A variância eu vou pegar cada medida dessa e subtrair pela minha média aritmética. Por exemplo, o exemplo 2, 3,99. Eu vou pegar essa medida, que foi a minha segunda medida, 3,99, e subtrair da minha média aritmética, que é 4,04. E vou ter um valor de menos 0,05. Eu elevando isso ao quadrado, vai ficar positivo de forma natural, e o valor será 0,0025. Assim eu vou fazer com a primeira medição, 4,02, e com a terceira medição, 4,10. Somando todas essas medidas, vocês vão chegar no resultado de 0,0065. Este valor eu terei que dividir por 3 menos 1. 3 por quê? Porque foram 3 medições e menos 1 já é da fórmula. Vou chegar no resultado de 0,00325, onde eu posso arredondar esse valor para 0,0032, considerando aí um arredondamento e o número 5 ele é duvidoso. E aí eu vou ter que ter o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada do valor da minha variância. Basta então eu pegar esse valor 0,0032 e fazer uma raiz quadrada. Eu vou ter aí esse valor de 0,05656. Eu posso também fazer um arredondamento, onde os dois últimos números eu posso considerar que são duvidosos, e fazer um arredondamento. E pela regra do arredondamento, vai ficar 0,057. Então, esse valor será o valor do meu desvio padrão. E aí, eu consigo fazer a minha distribuição. Ou seja, eu consigo fazer esse gráfico, né? Onde ele vai ter uma forma de sino, ele vai ser simétrico em relação à média. Então, por exemplo, o meu valor central ali, ele vai ser 4,04, né? E depois, as probabilidades que tendem a zero para as suas extremidades. Nessa região aqui, ó, 68% das observações, eu vou ter o quê? 0,057 para a minha direita e 0,57 para a minha esquerda. Aí seriam os 68% das minhas observações. Teoria dos erros. Quando procuramos obter resultados através de observações experimentais, devemos ter sempre à mente que nossas observações serão sempre limitadas, no sentido de que jamais retratam com perfeição absoluta a natureza observada. Dessa forma, quando relatamos o resultado da medição de uma grandeza, é de suma importância
sabermos quantificar a qualidade do resultado. Ou seja, precisamos informar quão bom foi a nossa medição. É como se todas as medidas que eu tivesse como resultado, eu nunca vou ter uma certeza absoluta. Eu preciso estudar quantitativamente e qualitativamente esses resultados. E aí, nós, por exemplo, podemos, tomar um certo experimento que tenham sido efetuado N medições. Certamente esses N resultados não serão idênticos, onde poderemos citar os erros, o estatístico e o sistemático. O estatístico, por exemplo, também é conhecido como aleatórios. Independe, da nossa vontade. Por exemplo, eles são influenciados pela natureza. Eu estou fazendo uma medição num ambiente de céu aberto e está chovendo, está ventando. Isso pode afetar as minhas medições. E o sistemático, Por exemplo, eu posso estar fazendo uma medição com um instrumento que já venceu a sua calibração. Ou o operador está utilizando um procedimento que não o adequado. Por exemplo, uma escolha de instrumento que não seria o ideal para a realização daquela medida. E os erros sistemáticos, eles são divididos em 3. Eu tenho o instrumental, o ambiental e o observacional. Por exemplo, o instrumental é quando eu tenho uma calibração que não foi feita de forma adequada, ou o meu instrumento está com a sua calibração vencida. Isso se enquadra como erros sistemáticos de forma instrumental. Já o ambiental é quando eu estou sendo influenciado por ordem de natureza. Exemplo, chuva, um terremoto ou um campo magnético que esteja próximo aonde eu esteja efetuando a minha medição. Ou numa sala, num ambiente que tem um problema com temperatura, uma variação muito brusca de temperatura ou até mesmo pressão. E o erro sistemático observacional, que é aquele erro que é realizado por imperícia do profissional, do inspetor, ou por um problema existente no procedimento que está sendo realizado aquela medida. Algarismos significativos. As medições de uma certa grandeza nunca exprimem com certeza o valor verdadeiro desta grandeza. Por mais preciso que tenha sido o processo de medição, existe sempre uma incerteza intrínseca associada a este processo. Como, por exemplo, aqui, esse primeiro número, os zeros à esquerda, que estão representados em verde, eles são, por exemplo, pontos decimais que não são significativos. Os dois números 3 e 4, eles sim, são diferentes de zero e se tornam números significativos. E os zeros após o primeiro dígito diferente de zero, em um decimal, são significativos. Um outro exemplo, 9,65 centímetros. Os algarismos significativos de uma medida são aqueles a que é possível atribuir um significado físico confiável. O algarismo obtido por estimativa também se considera significativo. Por exemplo, 9,65 centímetros. Os dois primeiros algarismos são algarismos corretos. O terceiro e último algarismo, o 5, já é um algarismo duvidoso. Então, a medida apresenta 3 algarismos significativos. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Estatística,
e teoria dos erros. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto estatística aplicada à metrologia. Caso ainda fique alguma dúvida, assiste novamente esta videoaula. Até a próxima!